Bem, boa noite, segundos anos. Vamos retomar aí alguns conceitos que nós já tínhamos visto anteriormente em sala de aula, né? Nós vimos algumas coisas no início do ano aí relacionado a trigonometria no triângulo retângulo, relembrando conceitos de nono ano, né? E aí começamos a falar de circunferências, mas aí houve toda essa situação da pandemia e aí acabou parando as aulas, né? Então vamos lá. Dando continuidade, então, dos conceitos, inclusive já pegando o link da aula que vocês viram no centro de mídia. Procurem assistir, hein, pessoal? Depois, mais para frente, eu vou começar a cobrar algumas coisas de lá também, tá? Então, vamos lá. Trigonometria nas circunferências, né? Então, arco de comprimento. Então, vamos lá. O que acontece, pessoal? Observe a circunferência de centro O. Nela, destacamos os pontos A e B que dividem as duas partes denominadas em arco de circunferência. Então, olha só, pessoal. Você tem aqui a circunferência, certo? Ela está limitada por dois pontos, ponto A, ponto B. Então, veja, aqui nessa parte amarela aqui, ó, você tem um arco AB. E na parte verde, você também tem um arco AB. Então, você tem dois arcos aqui, ó, na mesma circunferência, tá? Então, isso que é um arco de uma circunferência, tá? Então, aqui, ó, tem um arco AB e tem um arco AB da mesma maneira aqui, tá? Bom, vamos lá. Olha só, né, que quando as extremidades de um arco são coincidentes, esse arco é nulo, ou corresponde a uma volta completa. Já quando as extremidades de um arco correspondem às extremidades de um diâmetro, dizemos que o arco é de uma semicircunferência. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó. Se eu pegar aqui um ponto e fizer uma volta completa, cheguei aqui de novo. Então, o ponto A está no mesmo local do ponto B. Então, logo eu digo que esse arco ele é nulo, tá? Agora, se eu fizer isso aqui, ó, então eu preciso ter um arco de uma volta, né? Esse aqui é a questão do arco de uma volta, né? Então, você tem um ponto P aqui qualquer e eu vou dar uma volta passando pelo ponto P. E aí eu volto aqui. E aí, então, você tem que o arco de uma volta vai ser APB, tá? Bom, e nós temos a semicircunferência, que é o arco AB. Você pode pegar aqui, ou então você pode pegar aqui também. Então, são ambos arcos aí, né? Então, isso é um arco de circunferência. Vamos para frente. Bom, observação, né? Vamos lá. Olha lá, diz assim, devemos notar que quando da construção de arcos, fica implícita a existência de um ângulo central. Esse ângulo aqui, ó, pessoal. Acompanhando junto comigo aqui, tá? Esse ângulo aqui, tá? Né? Ângulo com vértice no centro da circunferência, correspondente a cada arco tomado. Então, veja bem, o que ele está dizendo é isso. Ó. Esse ângulo, alfa, beta, gama, que seja aqui, ele corresponde a esse arco aqui. Ó. Ele é correspondente ao arco AB. Então, você tem que o ângulo AOB, O, porque o ângulo é aqui no centro da circunferência, na abertura aqui no centro. Então, você tem os lados OA e OB do ângulo, né? Então, o ângulo AOB é o ângulo central. E ele corresponde ao arco AB. Corresponde a esse arco aqui, ó, tá? Vamos lá. Bom, medida e comprimento de um arco. Vamos lá, pessoal. A medida angular de um arco, ou simplesmente a medida de um arco, é igual à medida do ângulo central correspondente. Vamos observar os exemplos aqui para nós podermos entender, né? Então, veja bem, ó. Por exemplo, eu tenho que esse ângulo aqui, né? Esse ângulo ele tem uma medida de 45 graus, tá vendo? Mas ele corresponde a um arco, né? Olha lá, um arco CD aqui, ó, certo? E aí nós podemos dizer que o arco CD também mede 45 graus, tá? Então ele tem a mesma, ele corresponde ao ângulo central, tá? Corresponde. Veja bem, ó, olha esse outro. Nós temos aqui um ângulo que ele é de 120 graus, então de A até o ponto B, né? A abertura aqui, ó. Essa abertura ela tem um ângulo de 120 graus. Então, dizemos que o arco AB, né, ele corresponde também, né, a 120 graus. Ele mede 120 graus, tá? Então, tá aí. Bom, a medida linear de um arco refere-se ao seu comprimento. É como se esticássemos o arco. Eu pegasse o arco e esticasse ele. Tá? Esticasse o arco, né? E a distância, eu medisse a distância entre as suas extremidades, né? Então vai acontecer isso, ó. Não sei o que vocês estão visualizando, né? Então você tem aqui o arco e como se eu esticasse ele e medisse aqui com a régua. Então você ter
a medida linear desse arco. Você tem a medida linear dele aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, aqui eu vou deixar para vocês pensar nisso, né? Olha lá, pense nisso. A medida angular de um arco não depende da medida do raio da circunferência correspondente, o que não ocorre com o seu comprimento. Medida linear, que depende, né? Ou seja, a medida linear aqui, a linear da circunferência, né? Da circunferência completa, ela depende do raio, tá? E é o que nós iremos ver brevemente. Então, vamos lá. Unidades de medidas de arcos e ângulos. Bom, então, o que se adotou? Eu já tinha falado isso para vocês anteriormente, né? Que seria o graus, né? O radiano e o grado. Aqui nós iremos tratar apenas de dois, tá? O graus e o radiano. Mas vamos entender. Vamos lá. O que é um grau? É que se eu pegasse aquela circunferência, lembra que eu falei para vocês, né, em aula, de raio unidade 1, certo? Dividisse em 360 partes. Então, cada uma parte seria um grau, tá? É isso aí. Bom, é assim, né, pessoal? Nós temos que pensar num relógio. Pense num relógio, por exemplo. No relógio, você tem lá, né, minutos e segundo, hora, minuto, segundo. Confere? Para medidas de ângulos, da mesma maneira, você tem o grau e você tem os seus submúltiplos, que é o minuto e o segundo. Como que nós determinamos cada uma dessas medidas? Bom, primeiro, um grau, sabemos que é uma parte de 360. Perfeito. E o que é o arco de um minuto? Primeiro que você indica ele com uma aspa, é apenas uma aspa. Então, indica-se um minuto. Corresponde a se eu pegar um grau e dividir ele em 60 partes, né? Então, você vai ter correspondente a 1/6 do arco de medida de 1 grau, tá? Se eu pegasse 60 avos, né? Eu acabei falando errado aqui, né? Uma parte de 60 do arco da medida de 1 grau. O arco de 1 segundo, né, que é representado pelas duas aspas, corresponde também a 1/60 do arco de medida de 1 minuto. Observe que é sempre do anterior, né? Do anterior, tudo bem? Então, continuando aqui. Olha lá. Um radiano é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência na qual se encontra o arco a ser medido. Ou seja, né, o arco AB, bem como o seu ângulo correspondente, a OB, mede 1 radiano. 1, né? Então, você tem isso daqui. Ó. O raio mede 1 radiano. Ó, 1. Então, esse raio e esse raio aqui são comprimentos iguais. É como se eu pegar esse aqui, ó, a medida desse aqui é isso aqui, ó, essa medida, tá? Vou transportar esse aqui para cá, então esse aqui, isso aqui, que é o raio, ele tem a mesma medida desse aqui. Então ele está dizendo é isso, ó, comprimentos iguais, tá? Bom, vamos lá. Já o arco CD, né? Vocês estão visualizando aqui, né? Deixa eu ver só aqui, isso, né? Já o arco CD, ele mede 2 radianos, pois seu comprimento é igual ao dobro. E assim vai, tá, pessoal? Bom, e aí nós temos da medida do raio, né? Olha só o que ele falou ali. O que ele está dizendo a respeito disso aqui, tá vendo? Raio, o arco CD, tá vendo? O arco CD, tá aqui, ó. Ele está dizendo que mede 2 radianos, pois seu comprimento é igual ao dobro da medida do raio, tá aqui. Então, qual que é a medida do raio? É o que ele está dizendo. Então, 2 radianos é como se eu pegasse essa circunferência, esse arco, melhor dizendo, esticasse ele, ele seria igual a 2 vezes o raio. Tá aqui, ó. Tá? É o que ele está dizendo aqui, tá? Bom, vamos lá. Comprimento, então, de uma circunferência. Ah lá, como sabemos, o comprimento C de uma circunferência de raio R é igual a 2πr. Isso significa que o raio cabe 2π vezes nesse comprimento, aproximadamente 6,28 vezes. Desse modo, como um arco de comprimento igual a R mede 1 radiano, não esqueçam disso, tá? Um arco de comprimento mede 2π radiano, ou seja, uma volta completa. Mede, então, 2π radiano. Daí concluímos que as medidas de 2π radiano e 360 graus são equivalentes. Tá? O que ele está dizendo a respeito? Olha lá, observe as figuras e vamos relacionar ela. Olha lá. Eu tenho, então, que 2π radiano ele é igual a 360 graus. Lembra quando eu expliquei para vocês, né? Dava uma volta completa, 2π radiano. Meia volta, 180 graus, corresponde a π radiano. Π sobre 2 radiano, né, que é 1/4 de volta.
né? 90 graus, né? Forma um ângulo de 90, certo? Então você tem lá π sobre 3 radianos, equivale a 60 graus. Π sobre 4 radianos equivale a 45 graus. Olha lá. E assim por diante, tá? Então você vai montando uma tabelinha e vai fazendo essas relações aí. Observe que aqui eu destaquei π radiano para 180 graus. É exatamente aquilo que nós estávamos usando na aula anterior, né? Na qual eu fazia a regrinha de 3, e nós fizemos alguns exercícios desses em sala de aula, para poder achar um valor. Por exemplo, eu tenho lá, sei lá, 50 graus, quanto isso equivale em radiano? Ah, eu tenho 3π radiano, quanto que isso equivale em graus? Então, você faz uma regra de 3 e você encontra aí o seu valor correspondente, né? Ou em graus ou em radiano. Bom, exemplo 1. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Transformar a medida de um arco de 30 graus, ou ângulo de 30 graus, em radianos. E aí, vamos lá, solução. Como eu disse, nós vamos estabelecer uma regrinha de 3, como já nós fazíamos em sala de aula, né? Então, você tem lá, π radiano está para 180 graus. Então, 30 graus está para quanto em π radiano? Vamos chamar de x. Então, logo, né, nós vamos ter a seguinte situação. Multiplica em cruz. O 30 vem multiplicando o 30, o π radianos, né? O 180 vai multiplicando o x, só que depois ele passa dividindo. Olha isso, ó. Π radiano vezes 30. 30 graus π radiano. Está aqui. O x ele está multiplicando 180. Só que na operação aqui, você vai ter que mandar esse 180 para o outro lado. Você tem que isolar o x, para você descobrir qual que é o valor. Como 180 multiplica, ele vai para o outro lado dividindo, né? Aí você corta os dois zeros aqui e ainda dá para simplificar. Olha lá. Você vai ter, então, que 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos. Vamos lá. Bom, não sei se eu coloquei mais um exemplo. Coloquei aqui. Exemplo 2. Vamos lá, né? Transforma a medida de um arco de π sobre 4 radianos, ou o ângulo de π sobre 4, em graus. Então, vamos lá. Da mesma maneira, nós iremos estabelecer a nossa regrinha de 3, sempre tomando como padrão isso aqui. Π radiano corresponde a 180 graus. Então, você tem lá. Π sobre 4 radianos corresponde em quanto em graus? Isso que eu quero saber. Então, eu chamo de x. Então, fazendo a matemática envolvida, nós vamos ter a seguinte situação. Ó, π sobre 4 radiano vezes 180. Π sobre 4 radiano vezes 180. Π radiano multiplica o x, só que ele vai passar para o outro lado dividindo, igual ao exercício anterior, o exemplo anterior que nós fizemos. Então, ela vai passar, olha lá, π radiano, vai passar dividindo. Aí você aplica os conceitos matemáticos aqui para poder resolver, né, a matemática envolvida aqui, operações básicas aí de divisão, multiplicação, certo? E você vai ter que esse x ele vai ser igual a 45 graus. Então, uma medida de π sobre 4 radiano corresponde em ângulos de 45 graus. Bom, pense nisso, olha lá. Como o π radiano corresponde a 180 graus, a π sobre 4 radiano equivale a 184 ou 180 graus dividido por 4. É isso. Exemplo 3. Vamos lá. Quanto mede em graus um arco de radiano? De novo, nós vamos estabelecer aí algumas correspondências. Olha lá. Como o π radiano, ou 3,14 radiano, aproximadamente, correspondem a 180 graus, podemos fazer, olha lá, regrinha estabelecida. 3,14 radianos está para 180 graus. 1 radiano equivale quanto em graus, né? E aí, você tem, multiplica em cruz, 1 radiano vezes 180, né? E o 3,14 radianos vezes x. Passa ambos dividindo, 3,14. Ele vai multiplicar o x, mas depois ele vem aqui dividindo. Isso é matemática básica aqui, né? Por enquanto é assim. E aí, então, você vai ter que divide 180 por 3,14, você vai ter que esse ângulo de 1 radiano, ele corresponde a aproximadamente 57,3 graus. Bom, além só a relaçãozinha, como é que será que, eu vou deixar essa pergunta para vocês, como é que será que eu transformei 3 graus em 18 minutos? Lembra aqui que aqui é uma aspa, né? Ó. Então, como é que será que eu fiz isso, hein? Vamos lá? Tentar descobrir depois, e aí vocês respondem, né? Quando eu pedir a atividade? Vamos lá. Bom,
Então, vocês têm aqui alguns exercícios para fazer, tá? Ali saiu meio escondidinho aqui, ó, a letra G, H e I, mas é radianos, tá? Tá tudo em radianos aqui e é para expressar em graus. Ó, fazer no caderno não é para entregar. Faça no seu caderno esses exercícios, em ordem, coloca por data, conceito, a matéria e faça os exercícios, tá? Tá lá, organizar a matéria de forma fácil para posterior verificação quando voltar às aulas presenciais, né?